E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos conversar um pouco, sobre o batismo das crianças, que a gente vê ainda sempre, pessoas ainda têm dúvida com relação ao batizado das crianças. Embora a igreja tenha entendido isso, que, que é preciso batizar as crianças, logo nos primeiros dias que a criança tenha, de nascido, a igreja entendeu que pode ser batizado, as crianças. Mas tem uma corrente, no protestantismo, que não batiza as crianças. Não é todos, os protestantes que não batizam. Tem igrejas que batizam, a criança sim. Mas tem umas que não aceitam. Tem umas pessoas que não querem batizar suas crianças, seus filhos. Porque dizem que a criança tem que professar a fé. Tem que chegar uma idade razoável ali que professe, a sua fé. Então, diante dessas inseguranças, que esses têm, eles preferem não batizar a criança. Só que, vamos pela lógica, depois a gente vai lá na Bíblia para ver qual fundamento tem, isso aí. Mas pela lógica, mostra, uma fé fraca, uma fé fraca. Porque o pai, e a mãe, ele escolhe tudo para a criança, no comecinho. Escolhe a roupa, a cor da roupa, os brinquedos, escolhe o nome, escolhe, a escola que vai colocar os filhos. Enfim, passam a vida inteira escolhendo as coisas das crianças, menos o batismo. Isso que é interessante, porque escolhe tudo, alimentação. E por que não escolher, a fé que tem? Por que não escolhem a fé que tem? Porque é uma fé, ainda cheia de dúvida. Cheia de dúvida. Não confia, na própria crença. Porque se eu não quero batizar meu filho, é porque eu não estou firme na minha fé. Eu não tenho certeza ainda se é aquilo. Porque depois que o menino cresce, depois que a criança cresce, fica para ele escolher, com esse mundo, relativista que a gente está vivendo, fica até um pouco mais difícil, a criança crescer, ver um monte de denominação, e o pai não confere na ela logo cedo o batismo. Não significa também que se batizar uma criança é um voto de fidelidade à igreja. Não é isso, não batizar a criança que é para poder a criança ficar fixa lá. Se fosse assim, os católicos não teriam batizado, não teriam saído, da igreja católica. Então o batismo não é uma amarração da igreja católica, que muitos dizem, não, que é batizar os crianças para elas já crescerem católicas. Não, mas isso não é segurança, porque sendo assim, vocês, a maioria do protestantismo não teria saído da igreja católica, mesmo sendo batizado na igreja católica. Não é um sinal de ter que segurar, amarrar a pessoa na fé católica, não. É um sinal de pertença ao povo de Deus. O batismo é isso, a igreja entende isso. Com o batismo, você se inclui ali, no povo de Deus. Você é incluído no povo, da aliança. Então, quando o pai, não entende dessa maneira e nega, o batismo às crianças e deixa para que elas decidam, então o pai está impedindo que aquela criança, que aquele jovem, ainda pequenininho ali, seja, inserido na aliança com Deus, na aliança do povo de Deus. Então, é no mínimo, com a nossa razão, é no mínimo, uma falta de fé, uma falta de confiança naquilo que crê, uma falta de confiança, já que escolhe tudo que a criança, e menos o batismo. Lá na Bíblia a gente vê famílias inteiras, sendo batizadas, O caso do centurião, Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, 10, você vê a convenção de Cornélio e toda a sua família, Eles recebem o batismo, Cornélio, e todas as suas famílias. Ali também tinha criança, porque senão o texto por ele está escrito exatamente isso, a família de Cornélio foi toda batizada, exceto as crianças, ou seja, tirava a criança de lado. Mas para você ver que o autor sagrado, não tirou as crianças, não disse exceto as crianças. Então, como a gente viu em Atos dos Apóstolos, tem relato de famílias inteiras, sendo batizadas. Mas
um versículo, né, que está no Antigo Testamento, que não nos resta dúvida, né, de que batizar as crianças, né, é uma coisa certa. Esse versículo do Antigo Testamento deixa isso muito claro. É um versículo que está lá em Levítico, confira aí na sua Bíblia, né? É um versículo que está lá em Levítico, capítulo 12, no versículo 3. Lá fala claramente, né, que no 8º dia o menino será circuncidado. Então, a criança era, né, circuncidada no Antigo Testamento. E isso significava o que para nós? É uma prefiguração do batismo. Aquela circuncisão era uma pertença ao povo de Deus, né, da aliança que Deus fez com Abraão. Então, todos os meninos, né, no 8º dia era, né, circuncidado. E os pais não perguntavam, não deixavam a criança crescer, perguntar se ela queria pertencer ao povo de Deus ou não. Quer dizer que uma fé madura já sabe que logo nos primeiros dias o seu filho precisa pertencer ao povo de Deus. Né? Então, aquela aliança antiga, né, que era a circuncisão, o judeu, né, já entendiam isso. Já entendiam isso perfeitamente. Né? Que no 8º dia, né, Jesus também foi apresentado no templo também. Então quer dizer que, sem perguntar à criança de 8 dias se ela tinha fé suficiente para pertencer ao povo de Deus. Então, quando alguém não faz isso, mostra realmente uma fé muito fraca, né, muito limitada. Esperar a criança crescer para decidir, né, se quer pertencer a Deus, né, ou não. Então, a igreja, né, entendeu isso. E entende muito bem, né, e fala muito bem para mim, né, e para você. Que a gente pode, né, batizar as crianças logo nas primeiras horas que elas nascem. Mas a graça, né, embora que ele não entenda, mas a graça de pertencer ao povo de Deus, né, isso não tem preço. Então, o povo judeu entendeu isso, na circuncisão. Então, é um argumento de muitas igrejas, né, protestantes que não se sustenta. Né? Mais um dos argumentos que não se sustenta, né, que é o fato da igreja, né, batizar crianças. A igreja batiza a criança porque é o certo, né? É uma fé madura, uma fé dos pais, né? A fé de quem segue a Deus, né? Se eu amo a Deus, se eu estou firme na minha fé, né? Por que eu vou ter dúvida de batizar os meus filhos, de batizar as crianças, né? Nenhuma dúvida, porque já que eu escolho tudo para ela, né? Menos o batismo, o porquê disso, né? O que está por trás disso, de não batizar, né, as crianças? Então a gente precisa, né, batizar. Fundamentado na lógica, né? Na lógica, na razão, fundamentado também na Bíblia, né? Claramente fundamentado na Bíblia, porque o judeu não ia esperar a criança crescer para perguntar para ela se ela queria ser circuncidada, né? A circuncisão, como já falei para vocês, era o sinal, né, de pertença ao povo de Deus, né? O povo da aliança. A criança já entrava ali, né, como herdeiro da aliança, né, que Deus fez com Abraão. Então, e isso sem lhe perguntar nada. A criança não cria, nem percebia, né? A criança não sabe o que está acontecendo. Mas os pais têm aquela fé madura e eu quero que meu filho pertença, né, ao povo, né, de Deus, ao povo da aliança. Essa, né, é a fé que a Igreja Católica nos ensina, baseada, né, 100% na Bíblia e na razão. Né? Se a minha fé é madura, então eu quero que meu filho também tenha, né, essa fé madura, né, uma fé que nos sustenta. Então é isso aí, né? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, né? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado, né? E fique com Deus.